Quando é que faz sentido utilizar jejum intermitente na prática clínica, né? Prescrever jejum intermitente para um paciente? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, então fica por aqui. Eu sou João Paulo Mendes, sou seu colega nutricionista e a gente precisa falar um pouquinho sobre jejum intermitente. Galera, vamos lá. Jejum intermitente não é um estilo de vida, por favor, né? Se alguém ainda tem dúvida disso, internalize essa informação, tá? Ninguém vive em jejum intermitente porque é um estilo de vida, isso não é. Jejum intermitente é uma estratégia nutricional que pode sim ser aplicada, ser utilizada, quando faz algum sentido para aquele caso. Jejum intermitente é interessante para emagrecer, né? Não, não é. Ele não, na verdade, não é que ele não pode ser usado ou não é usado no emagrecimento, é que não é ele que provoca o emagrecimento. O que provoca o emagrecimento é déficit calórico. Muitas vezes a pessoa faz um jejum intermitente, entra em déficit calórico porque reduziu o seu total, né, de consumo e emagrece. Mas se essa pessoa tivesse reduzido essa mesma proporção de calorias em uma dieta distribuída igualmente ao longo do tempo, ao longo do dia, ela teria emagrecido do mesmo jeito, tá? Então, o jejum intermitente não faz com que uma pessoa emagreça mais, ok? Porque o que faz com que a pessoa emagreça é o déficit calórico. Então, o que é o jejum intermitente? É quando você concentra a alimentação do seu paciente, né? Quando você concentra a alimentação em um determinado período do dia. Normalmente, a pessoa se alimenta ali, né, do almoço, do meio-dia até o final da tarde, né? Até as 18, 19, 20 horas no máximo, e fica uma alimentação 8x16. Ela se alimenta de 12 às 20 e fica sem se alimentar das 20 até as 12 horas do outro dia. Então, 12x16. Existem outros tipos diferentes de jejum intermitente, jejum até de 24, até de mais tempo do que isso, né, de 24 horas ou mais. Mas esse 8x16 é o que acaba sendo mais praticado pelas pessoas, até porque, de certa forma, é o mais fácil, o mais simples de ser feito. Bom, existem estudos mostrando que o jejum intermitente ele não vai provocar emagrecimento além, né, do emagrecimento normal que acontece por restrição calórica. Então, se uma pessoa pega e consome um volume grande de calorias, ou seja, não tem déficit calórico, tem até superávit calórico, dentro de um período curto, né, dentro dessas horas do meio-dia às 20, tá, ela vai engordar do mesmo jeito. Se ela está atingindo um superávit calórico nesse horário, ela vai engordar, mesmo que no restante do horário ela não consuma nada. Mas sim, o jejum intermitente, como qualquer jejum prolongado, ele vai provocar no corpo da gente algumas adaptações, né? Ele necessita que hormônios sejam liberados, que aconteçam reações para manter o organismo organizado, para manter o corpo funcionando, mesmo que ele não esteja recebendo nutrientes naquele tempo, ok? Nosso corpo faz isso com uma capacidade fantástica. Então, no final das contas, a estratégia de jejum intermitente ela pode ser utilizada, ao meu ver, na prática clínica ali, para provocar algumas respostas no corpo que você esteja buscando, ou seja, para criar alguma adaptação caso aquele paciente esteja precisando. Um exemplo disso é um paciente que quer ou precisa, ou você vai tentar uma dieta cetogênica com ele, você vai aplicar uma dieta cetogênica, seja lá por qual for o motivo. Mas esse paciente ele nunca fez. Ele tem dificuldade, ele pode ter dificuldade em isentar o máximo possível ali o carboidrato para entrar em cetose. Você nunca viu isso acontecer, você nunca testou, nem ele fez. Cara, aplicar o jejum intermitente por um período determinado, você pode facilitar, né, um processo de cetoadaptação, porque nessas horas que o paciente ele vai ficar sem comer, você pode começar o corpo dele começa a produzir corpos cetônicos nesse período de jejum e existe ali, né, um reconhecimento daquele terreno, digamos assim. Tá? Então, poxa, para facilitar uma cetoadaptação em quem vai entrar numa dieta cetogênica mais à frente, né, para testar como o seu paciente responde a esse período, tal, isso é possível ser feito. Mas a gente tem que entender que é uma estratégia, não é um estilo de vida e não é isso que vai provocar um resultado final em nenhum paciente, tá? É pura e simplesmente uma estratégia que você encaixa dentro de um contexto geral para provocar respostas específicas do corpo, para provocar adaptações no corpo humano e, consequentemente, tirar benefícios disso se esse processo foi pensado
como um todo. Se está sendo construída uma periodização nutricional, ou seja, né, um planejamento de mudança estratégica da dieta para provocar uma resposta naquele indivíduo. É basicamente isso, tá? Tanto é que no jejum intermitente você não tem obrigatoriamente restrição de macronutrientes, por exemplo, do carboidrato. Então, poxa, na dieta cetogênica você vai precisar, né, fazer uma retirada ali intensa dos carboidratos, uma restrição intensa de carboidratos. Você vai precisar controlar o consumo de proteínas, você vai precisar aumentar as fontes de gordura. No jejum intermitente você não tem essa obrigatoriedade, porque o jejum intermitente não é uma estratégia de mudança do padrão, né, de consumo em termos de equilíbrio nutricional. É uma mudança de horário. Então a gente pode dizer que o jejum intermitente ele é muito mais uma estratégia que diz respeito à rotina do que em si a intervenção alimentar direta, ok? Então a gente precisa pensar nisso. E lembrem do seguinte, além disso tudo, muitas vezes, mesmo que o seu paciente fale, mas eu quero testar isso, ou então você olha e fala assim, pô, meu paciente ele vai passar por cetogênica, vale a pena eu testar aqui, né? Um jejum intermitente, vamos ver como é que ele se adapta a esse período, né? Com os corpos cetônicos sendo aumentados, né, e tal. Você pode pensar nisso, mas pensa antes também em quem é esse paciente. É um paciente que já tem alguma questão relacionada à ansiedade, é um paciente que não consegue ficar muito tempo sem comer, que se irrita com isso, é um paciente dependente, por exemplo, mais do carboidrato, que tem um paladar mais voltado para isso, que precisa comer um pouco mais de carboidrato, que é um nutriente que tem um metabolismo um pouco mais acelerado né, comparado à proteína e à gordura. Ou seja, talvez, mesmo que essa pessoa se encaixe nesse perfil anterior que eu trouxe, ela não tenha indicação de fazer o jejum intermitente, muito porque ela própria não vai se adaptar bem a isso, ok? Então a gente precisa levar em consideração também essa questão de individualidade, de perfil das pessoas. Pô, é uma pessoa que tem uma característica disso, que precisa desse consumo, é uma pessoa que gosta muito ali do seu café da manhã e tal, que tem uma relação que não é só biológica, né, com a alimentação naquele horário, é uma pessoa que tem uma relação ali, né, psicológica, social, então onde o café da manhã entra num cenário importante para a sua relação familiar. Você vai tirar isso dessa pessoa? Não dá, tá? Não justifica fazer isso, ok? Mesmo que temporário, porque você pode conseguir os resultados desse processo com outras intervenções. Essa é que é a grande questão, beleza? Bom, se você gostou do conteúdo, fica por aqui, aproveita aí, deixa o seu like, segue o canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar disso aqui também, beleza? Eu fico por aqui e logo logo eu volto com mais conteúdo para vocês.